Pessoal, voltando então com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como eu disse para vocês, eu ia voltar aqui a partir do artigo 14, onde nós temos o seguinte texto: toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de se beneficiar de asilo em outros países. Esse direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime comum ou por atividade contrária aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Então, o Brasil adota, lá no artigo 4º, inciso 10, o princípio do asilo, no qual ele se compromete no âmbito internacional a fornecer asilo político a quem se encontre injustamente perseguido, seja por um crime de opinião ou por um crime político. Não entram aqui os crimes comuns. Eu quero fazer uma ressalva para vocês. Recentemente foi de novo notícia nos noticiários nacionais a questão do italiano Cesare Battisti. Só para chamar a atenção de vocês, o processo de extradição é um processo bifásico. Há uma fase jurisdicional e há uma fase executiva. Na fase jurisdicional perante o Supremo Tribunal Federal, o Supremo autorizou a extradição do Cesare Battisti. O presidente da República, na época, decidiu não extraditá-lo, certo? Ele não é asilado, ele vive com autorização no Brasil, mas aquilo não é caso de asilo político, certo? Então, não façam essa confusão. Bom, o artigo 15 vai dizer que todo indivíduo tem o direito a ter uma nacionalidade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. A Constituição, no artigo 12, ela vai tratar da nacionalidade, onde ela diz quem são os brasileiros natos, quem são os brasileiros naturalizados, como adquirir a nacionalidade brasileira, para quem não adquiriu de forma originária, e como haverá a perda da nacionalidade. Vai dizer ainda também quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Então, a Constituição ela consagra também esse direito à nacionalidade. O artigo 16 ele vai dizer que, a partir de uma idade núbil, o homem e a mulher têm direito de casar e constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião, e que durante o casamento e na altura de sua dissolução, ambos, homem e mulher, têm direitos iguais. Aqui é uma ideia, vejam só, né? O pessoal diz, direitos humanos é coisa de bandido. Casar, escolher livremente com quem vai casar, não ser obrigado a casar com quem o seu pai escolheu. Você já tentou imaginar o teu pai escolhendo o teu namorado, a tua namorada, decidindo quando você tinha 10, 12 anos de idade com quem você ia casar? Esse é um direito humano. Escolher, ter a liberdade de escolher quando eu vou casar. Idade núbil é uma idade quando realmente já, por exemplo, no caso das meninas, elas já menstruaram, já têm idade, né, avançada. Essa questão da idade ela varia muito, no Brasil é 14 anos, tá? Mas para casar é 18, tá? E tem que ser maior de idade para casar, salvo se for emancipado, se os pais autorizarem. Bom, o artigo 16 ainda diz que o casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos. E a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção do Estado. Bom, novamente, a ideia de uma vontade livre, uma vontade sincera de se unir em matrimônio. Então, a declaração, ela não deseja, ela não quer aquele casamento armado, forçado, em que meninas são entregues a homens, né, porque o pai fez um acordo, o pai entregou a filha. Então, o casamento tem que ser um ato, né, de livre e pleno consentimento. A família, como elemento social da sociedade, está consagrado no artigo 226 da Constituição. A família é a célula máter, é o cimento da sociedade brasileira e por isso que recebe especial proteção do nosso Estado e também da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 17, ele diz que toda pessoa, seja ela individual ou coletiva, por exemplo, uma associação, tem direito à propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade. A Constituição, lá no inciso 22, ela garante o direito à propriedade, traz uma novidade, diz que a propriedade tem que cumprir a função social, depois fala da desapropriação, mas ela assegura o direito de todos, seja pessoas individuais, sejam pessoas coletivas, associações, empresas, o direito à propriedade. Já o artigo 18, ele vai dizer que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, e que este direito implica a liberdade também de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou a convicção, sozinho ou em comum,
tanto em público como no privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. A nossa Constituição, ela também assegura a liberdade de consciência e de crença, ela protege as liturgias, os locais de celebração dos cultos, e como também assegura a liberdade de expressão do pensamento. Agora é importante, diante de acontecimentos recentes, chamar a atenção que não existe no Brasil, pelo menos nós trabalhamos com essa ideia teórica, não existem direitos absolutos. Então, por exemplo, o que hoje nós chamamos de discurso do ódio, onde se promove, com base na ideia da liberdade de expressão do pensamento, um discurso racista, homofóbico, xenofóbico ou de intolerância religiosa, esse discurso não é admitido no Brasil. O Brasil tem uma série de leis que criminalizam esse tipo de conduta. Tá? Então, a liberdade de expressão, ela é garantida pela Constituição brasileira, mas não é um direito absoluto. Não vai sair por aí falando bobagem, hein? Bom, artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar receber e difundir sem consideração de fronteiras informações e ideias por qualquer meio de expressão. Aqui é uma complementação. Liberdade de opinião, de ter aquele pensamento, certo? Agora, a grande questão é quando você expressa. Pensar, eu posso. Não deveria, mas tudo bem, pode. Agora, quando você expressa o seu pensamento, um discurso de ódio, um discurso racista, um discurso homofóbico, saiba que existe uma série de leis que vão punir esse teu comportamento. Essa ideia homofóbica, de intolerância religiosa, uma ideia que não aceita quem vem de fora, que não quer conviver com o diferente, essa ideia não é admitida e não é tolerada pela legislação brasileira. Tá? Artigo 20 diz que toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação, de forma pacífica, e ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Bom, aqui a gente tem a liberdade de reunião. No Brasil, esse direito é consagrado também no inciso 16 do artigo 5º, quando diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, para, então, de forma coletiva, conjunta, manifestar apoio ou discordância ao que quer que seja, é a liberdade de reunião e também de associação. A Constituição também assegura a liberdade de associação no seu artigo 5º, com essa ressalva, que ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado. A ideia da associação, de novo, aqui nós temos a ideia do livre desejo de se associar. Ninguém pode ser compelido, ninguém pode ser obrigado a ingressar ou a sair. Entra ou sai de uma associação no momento que a pessoa, que o ser humano achar mais conveniente. O artigo 21 vai dizer que toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, ou seja, da vida política, do governo. Toda pessoa tem esse direito, quer por intermédio de representantes eleitos, ou então a pessoa tem o direito de acesso em condições de igualdade às funções públicas do seu país. Vocês sabem que o Brasil é uma democracia mista, onde a maior parte é feita através dos nossos representantes que são eleitos, vereadores, deputados, senadores, e também do executivo, prefeito, governador e presidente da República. Mas existem também formas de participação democrática direta, que é o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular, que é quando um grupo, 1% dos eleitores assina um projeto de lei e o encaminha ao Congresso Nacional. O artigo 21 continua dizendo que a vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve ser exprimida, essa vontade do povo, através de eleições honestas, eleições sem fraudes, a realizar-se periodicamente por sufrágio universal. Sufrágio universal significa, a palavra sufrágio não é sinônima de voto. Sufrágio designa quem são os habilitados a votar naquela eleição. O Brasil já usou, por exemplo, sufrágio racista, negro e índio não votava, sufrágio sexista, mulher não votava. Hoje, no Brasil, de acordo com o artigo 14 da Constituição, nós adotamos aqui o sufrágio universal. E igual, ou seja, o meu voto vale o mesmo que o seu. O voto do homem mais rico do Brasil vale o mesmo que o meu e que o seu. Não há uma diferença. É uma ideia que vem do direito norte-americano, da política norte-americana, one man, one vote. Um homem, um voto. Essa é a ideia, valor igual para todos. Secreto, segundo o processo equivalente que salvaguarde a liberdade do voto. A ideia do voto secreto, do sigilo, é para preservar o teu direito de escolha,
para que ninguém, sabendo em quem você vai votar, te obrigue a tomar uma decisão, a fazer uma escolha que você não gostaria. Por isso a importância do voto secreto, por isso a importância daquela cabine, por isso a proibição de que uma criança acompanhe você na cabine de votação ou que você leve seu celular ou uma câmera, para que o voto continue sendo secreto e que você, sozinho, na frente da urna, você e a sua consciência, possa fazer uma escolha livre, sem pressão. Essa é a ideia, esse também é um direito humano. O artigo 22 vai dizer que toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional de harmonia com a organização e os recursos de cada país. Bom, o Brasil, lá no artigo 6º, ele colocou uma série de direitos sociais. Eu posso citar aqui para vocês educação, saúde, transporte, moradia, alimentação, segurança, previdência, proteção à maternidade, proteção à infância, são mecanismos de concretização dessa disposição aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 23 diz que toda pessoa tem direito ao trabalho, trabalho esse que é de livre escolha do trabalhador e em condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a um salário igual por trabalho igual. A Constituição também traz, ela incorporou essa norma da Declaração Universal de Direitos Humanos. Quem exerce a mesma função tem que receber o mesmo salário. A gente sabe que no Brasil, por N situações, muitas vezes as mulheres recebem menos do que o homem, isso evidentemente que não está correto, nem a Declaração Universal quer isso, nem a Constituição Brasileira quer isso. Se um homem e uma mulher desempenham a mesma função, tem que receber o mesmo salário, nada mais correto do que isso. O artigo 23 continua dizendo que quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória que lhe permita a ele e a sua família uma existência conforme a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. Toda pessoa tem o direito de fundar, com outras pessoas, sindicatos e se filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses. A Constituição, no artigo 7º, inciso 4, vai dizer que o salário mínimo, em tese, deveria atender. Se eu com alguns alunos conversavam sobre isso, se isso é uma fantasia, professor, tal, não acontece, 900 e poucos reais não atende a isso tudo que a Constituição garante. Eu gostaria de lembrar a vocês que a gente está aqui diante de uma norma programática. É uma norma meta, é uma norma intenção, é uma norma objetivo. Se pretende que um dia o Brasil, o salário mínimo brasileiro, alcance tudo aquilo. Agora é uma meta, é algo a ser alcançado, não funciona assim de uma hora para outra, tá? E aqui no final a gente tem a possibilidade também garantida pela Constituição Brasileira do direito à liberdade de sindicalização. Lembro que esse direito aqui, a própria declaração reconhece, apenas não é assegurado aos militares. O militar não pode se sindicalizar. O artigo 24 ele vai dizer que toda pessoa tem direito ao repouso e ao lazer, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e às férias periódicas pagas. Então aqui a gente tem o direito ao repouso, vocês sabem, né, o descanso semanal remunerado, que preferencialmente se dá aos domingos, e também o direito ao lazer consagrado no artigo 6º da Constituição. O artigo 25 diz que toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente que lhe assegure a si e a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente em relação à alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica e a outros tipos de serviço social. Tem direito ainda à segurança no desemprego, salário-desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice, em outros casos de perda de meios de subsistência, por circunstâncias que não dependem da sua vontade. A maternidade e a infância também têm direito à ajuda e assistência especiais, como eu já tinha antecipado para vocês. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozam da mesma proteção social. A Constituição acabou com aquela história de filhos distintos. Antigamente se usava palavras, adjetivos nada nobres para se designar aquele filho nascido fora do casamento. Hoje o filho nascido na constância ou fora do casamento, ele tem a mesma proteção jurídica e não pode ser discriminado de nenhuma maneira. Bom, o artigo 26 vai dizer que toda pessoa tem direito à educação e que essa deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. Isso aqui é assegurado no Brasil, o Estado brasileiro ele assegura a todos o ensino fundamental de forma gratuita. Tá? O ensino elementar é obrigatório, o técnico profissional deve ser generalizado. Caminhamos aí para a generalização, a gente chama de universalização
do ensino médio, estamos muito próximos de conquistar a universalização do ensino médio, mas hoje, com certeza, o ensino fundamental já é oferecido pelo Estado e de forma gratuita a todas as pessoas. Também o acesso ao estudo superior deve estar aberto a todos em plena igualdade em função do seu mérito. É a questão dos vestibulares e do Enem. São formas de, sem preferências, possibilitar a qualquer um, pelo seu mérito, que ele alcance um lugar, uma vaga no ensino público. A educação ela deve visar a plena expansão da personalidade humana e o reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, devendo então favorecer a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Aos pais pertence a prioridade de escolher o gênero de educação que vão dar aos filhos. Então, os pais podem preferir se querem uma educação mais rígida, uma educação militar, uma educação mais liberal. Os pais têm, hoje a gente tem uma pluralidade de escolas, oferecendo uma série de possibilidades, de maneiras, de modos de ensinar, e o pai tem o direito de escolher, os pais, pai e mãe, têm o direito de escolher isso. O artigo 27, ele diz que toda pessoa tem direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir das artes e participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. Todos têm direito à proteção de interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística de sua autoria. A Constituição reconhece, no artigo 5º, esses direitos. Temos aqui também, aqui embaixo, a questão da proteção dos direitos autorais. Só chamando a atenção de vocês, os direitos autorais também, por outro acordo internacional firmado pelo Brasil, o autor ele tem o direito sobre a sua obra durante toda a sua vida e por mais os seus herdeiros por 70 anos, a contar do dia 1º de janeiro do ano seguinte à sua morte. Esse é um padrão internacional de proteção dos direitos autorais. O artigo 28 ele diz que toda pessoa tem direito a que reine no plano social e no plano internacional uma ordem capaz de tornar plenamente efetivo os direitos e as liberdades enunciadas na primeira declaração. A ideia aqui realmente é aquilo que se refere ao Paulo Bonavides como um direito de quinta dimensão, direito de paz mundial. Porque muitas vezes a gente pode estar vivendo tranquilo num lugar, mas o outro lugar está conturbado, e é aquela ideia que eu disse quando eu abri o primeiro bloco lá de noções gerais sobre direitos humanos, cada vez que um outro ser humano é agredido, nós como humanidade também somos agredidos. Então essa é a ideia trazida aqui no artigo 28 da Declaração Universal. O artigo 29 ele diz que o indivíduo também, não é só o Estado, o indivíduo também tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. Então, podemos cobrar, sim, do Estado? Podemos. Agora, não podemos esquecer que também cada indivíduo tem deveres para com a sua comunidade. Não é só uma questão de cobrar do Estado que ele assegure, mas é também cada um de nós cumprir os seus deveres para com a comunidade. Esse também é um direito humano. O artigo 29 continua dizendo que no exercício desse direito e no gozo dessas liberdades, ninguém está sujeito, senão às limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Uma ideia tão antiga, que diz basicamente que a minha liberdade vai exatamente onde começa a sua, nada de mais, nenhuma novidade. Estão percebendo como os direitos humanos são coisas bem naturais, bem básicas da convivência do dia a dia do ser humano? Espero que você mude bastante a ideia que você tinha em relação aos direitos humanos depois dessa nossa conversa. Em caso algum, esses direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Então, eu só vou poder exercer esses direitos quando eles estiverem adequados à finalidade e aos princípios que orientam a atividade das Nações Unidas. O artigo 30, ele diz que nenhuma disposição da presente declaração poderá ser interpretada de maneira a envolver qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou praticar algum ato destinado a destruir os direitos e as liberdades enunciadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você não pode interpretar os direitos humanos no sentido de prejudicar o outro. Toda interpretação tem que se dar no sentido de melhorar, de aprimorar, de ampliar e valorizar ainda mais cada um de nós, cada ser humano, cada pessoa, pois esse é, sim,
o objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Pessoal, muito obrigado. Eu aguardo você na próxima aula. Até mais.